quero que você abra comigo. No Evangelho de João, capítulo 3. Hoje Deus vai encher o seu coração dessa paixão, em nome de Jesus. O seu coração vai se encher. Você não vai sair daqui com o seu coração duro ou frio, mas você vai sair daqui com o seu coração cheio de paixão pelo Senhor, em nome de Jesus. Essas são palavras de amor de Deus por você. O que nós vamos ler agora são palavras de amor do nosso Deus por nós. João 3:16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, meu querido, o mundo, amou você de tal maneira que quando Ele decidiu amar você, não importa como você estava, nós não estávamos muito bem das pernas quando Deus nos amou. Quando Deus me amou, quando Deus te amou, nós ainda não o amávamos. Mas Deus amou você de tal maneira que Ele decidiu dar o melhor dele por você. Deus não deu o resto por você. Deus não te amou mais ou menos. Deus não teve uma paquera por você. Deus ficou apaixonado por você. Diga para o irmão do seu lado assim: ó, Deus é apaixonado por você. O amor de Deus por nós, meu querido, não teve limites. Não teve limites o amor dele por nós. Não existe nada na nossa vida que a gente possa fazer que vai chegar aos pés do amor que Deus teve por mim e por você. Do amor que o Senhor já teve por nós. Um amor tremendo. Eu sei que há muitas pessoas aqui que já sentiram desse amor. E há muitas pessoas aqui que ainda não sentiram desse amor. Mas Deus tem esse amor reservado para você. Ele já demonstrou esse amor para você. E esse amor, meu querido, esse amor de Deus por nós, Ele nos afetou completamente. Nós fomos afetados, totalmente afetados pelo amor de Deus. A minha vida, ela foi afetada pelo amor de Deus. O amor de Deus por mim foi tão grande que Ele afetou a minha vida de um jeito que mudou tudo. Transformou tudo na minha vida. Transformou os meus sonhos, transformou os meus planos, os propósitos que eu tinha na minha vida. E assim tem transformado os seus planos, os teus sonhos, os teus propósitos. O amor de Deus por nós, ele é tão grande e tão grande, que a nossa vida foi transformada de um jeito que já nós não queremos mais viver a nossa vida, nós agora estamos vivendo a vida que Deus nos deu. Amém? Nossa família foi afetada, a minha família foi afetada. A minha família hoje ela é totalmente afetada pelo amor de Deus. A minha família foi formada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, a esposa maravilhosa que o Senhor me deu, os filhos gerados na graça do Senhor. Mas um dia, eu tive que escolher receber desse amor, dessa paixão. Um dia, alguém me contagiou com essa paixão. Um dia teve um louco que resolveu me contagiar com essa paixão. Um dia, alguém que decidiu ser sal da terra e luz do mundo, me contagiou com essa paixão. E você também. Um dia foi contagiado. Minha família foi afetada, meus familiares todos foram afetados por essa paixão. E assim foi vindo igual uma avalanche. Essa paixão, ela é tão contagiante que ela vai igual uma avalanche. Começa lá uma pedrinha rolando da ponta da montanha e ela vai aumentando.
E ela vai aumentando, vai tomando uma proporção que vai levando árvore, vai levando aquelas árvores maiores que tem, vai levando pedra no meio, o que tiver pela frente vai levando. É uma avalanche. O amor de Deus por nós, ele é uma avalanche. Meus familiares começaram a se converter. Tem uns que não se converteram ainda, mas daqui a pouco vão se converter. Em nome de Jesus. Porque essa paixão começa a contagiar. Você está lembrando de quem começou a contagiar a sua vida? Quem aqui começou a lembrar de alguém que começou a contagiar a sua vida? Olha aí. Tem alguns que estão aqui e ainda não sabem de onde está vindo a avalanche, mas ela está chegando na sua vida, meu querido. A avalanche do amor de Deus está chegando na sua vida. E vou dizer uma coisa para você, você não tem para onde correr. Diga para o irmão do seu lado, você não tem para onde correr. Deixa a avalanche do amor de Deus te levar. Deixa essa paixão te contagiar. Porque é uma paixão ainda na vida de outros talvez. Mas deixa essa paixão entrar no seu coração e contagiar você. É isso que o Espírito Santo está soprando sobre essa região, sobre essa cidade nesse ano. Uma paixão que vai contagiar essa cidade inteira. Vai começar a afetar o setor público da cidade. Vai começar a afetar as escolas da cidade. Vai começar a afetar os bairros da cidade. Essa paixão vai começar a afetar de tal maneira que as pessoas vão querer chegar em você e falar assim: acenda esse fogo do Espírito Santo em mim também. Eu quero desse amor. Porque quem ainda não recebeu o amor de Deus, meu querido, está perdendo tanto. Essa paixão afeta as nossas amizades. Afetou as minhas amizades. Eu me lembro ainda... Quando eu me converti, eu tinha lá meus 15, 16 anos. 16 anos eu me batizei. E um pouquinho antes eu tinha uma bandinha de rock. A gente nunca estreou, nunca tocamos. Era uma banda cover do Nirvana. Meu Deus do céu. Nunca estreamos. E já finalizou a banda antes de estrear. Porque a paixão de Deus me contagiou. Que eu já não aguentava mais ouvir aquelas baboseiras. Não aguentava mais. Eu não conseguia mais. E eu comecei a chegar nos meus amigos e falar assim: olha, você crê que eu sou teu amigo mesmo? Você acredita? Não falei você crê, isso aí é linguagem de crente, né? Eu falei assim: você acha que eu sou seu amigo de verdade? Me lembro de uma conversa com um amigo meu. Eu falei assim: eu quero dizer para você, escuta aqui o que eu vou dizer para você. Peguei a Bíblia e comecei a falar para ele. Falei assim: você acha que eu quero te enganar? Você acha que eu quero te enrolar? Não quero te enrolar, não quero te enganar. Mas Deus amou você e você tem que se entregar para Ele, não tem outro caminho. Eu me lembro que naquele dia, esse meu amigo, as lágrimas escorreu. E olha, para ver um homem chorando assim não é tão fácil. Mas o Espírito Santo começou a tocar o coração dele. E assim vai contagiando. Começam alguns a tirar sarro de você, mas alguns começam até a se interessar por aquilo que você está vivendo. Uns começam a achar esquisito. Mas o seu coração está tão incendiado da paixão de Deus, que você não consegue mais ficar calado, você vira até um chato. Você fica até chato. É igual aquele casalzinho lá de namorado, por exemplo, está apaixonado, e aí toda hora que vai conversar com o cidadão ele está falando da namorada, vai conversar com o cidadão ele está falando da namorada, e não sei o que lá namorada, e que não sei o que lá quem tal faz isso. Aquela pessoa que gosta muito de futebol, apaixonada por futebol, tudo que você vai falar com ela é futebol, porque jogou com não sei quem. Quem é apaixonado pelo Corinthians aí levanta a mão, vamos ver. Depois você vem aqui na frente, vamos fazer uma oração de libertação por você, em nome de Jesus. Me lembro quando teve a final lá do Mundial, alguns venderam até casa, carro, para ir lá, realizar a paixão dele. Os outros falando assim: você é louco. Mas ele falou assim: eu sou louco por ti, Corinthians. Porque o coração estava cheio de paixão. E quando a gente se entrega para Jesus, essa paixão ainda é muito maior.
E podem falar da gente, chama a gente de pastorzinho, acho que chamaram tanto eu de pastorzinho que eu virei um pastorzão. Olha o meu tamanho. E essa paixão começa a incendiar você, e você quer incendiar os outros, goela abaixo. Você não quer nem dar opção para escolher. Você vai, em nome de Jesus. E o diabo quer apagar essa paixão, mas não tem como, porque nós somos incendiados, isso começa a se alastrar. É igual fogo na época de seca. Um trisquinho, uma faísca na beiradinha da BR, incendeia uma floresta. Sabe por quê, meu querido? Porque essa paixão, ela é incontrolável. Diga comigo, essa paixão é incontrolável. Afeta tudo. E hoje, eu olhando aí para mais de 10 anos atrás, lá em Barbacena, quando eu me converti, eu penso assim, não tem como mais voltar para trás. Eu nem quero voltar para trás. Não tem como mais pensar numa outra vida, ter uma outra paixão. Não tem como mais deixar esse Jesus maravilhoso. Meu querido, Deus amou a gente sem a gente merecer. Deus escolheu amar eu e você sem nós merecermos, sem a gente querer. Há muitos aqui que Deus amou quando estava fazendo barbaridades aí. Há muitos que Deus amou quando você estava fazendo coisas horríveis. Há muitos que Deus amou quando você estava querendo tirar a sua própria vida. É esse o amor de Deus. Deus me amou quando eu queria tirar a minha própria vida. Quando eu não queria mais viver a minha vida. Deus amou de tal maneira que Ele falou assim, eu vou dar o meu filho em troca de você. Não morreu por um amigo. Jesus morreu por um pecador. Por mim, por você. Jesus nasceu já com esse propósito de buscar e salvar aquilo que estava perdido. Mas essa paixão que veio até nós, nos incendiou e nos gerou uma nova vida. Uma nova vida. Quem está em Cristo tem uma nova vida, uma nova história. Fala comigo assim, eu tenho uma nova vida. Por isso, meu querido, que quando vão falar da gente agora, se vão falar da nossa velha vida, não dá nem para considerar mais. Porque aquela vida não existe mais. E se você está sem Jesus ainda no seu coração, entrega a sua vida para Ele. Porque a sua velha vida em Jesus, ela já não existe mais. Aquele antigo Fernando, ele não existe mais. Se contarem para mim as minhas histórias, eu vou achar até esquisito, eu vou falar assim, não deve ser eu. Não pode. E assim com você também. Há muitos aqui, eu tenho certeza, se for pensar assim, começar a contar a história de quem era você, talvez você fale, não, esse não era eu. Não era eu. Quem tem essa impressão? Já deu pensar, falar assim, não acredito. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não acredito que eu frequentava esse boteco aqui. Não consigo imaginar que eu frequentava esse boteco aqui. Eu não acredito que eu ia nesse risca-faca aqui e ainda levava gente comigo. Chegava lá desarmado, alguém dava uma arma para você entrar. Tão perigoso. E agora com Jesus, meu querido, essa nova vida que Deus nos deu, essa nova vida que Ele gerou em nós, produz em nós um olhar diferente da vida. A gente já não vê mais a vida da mesma maneira. Quando Jesus entra na nossa história, nós não vemos mais a vida da mesma maneira. Nós olhamos agora com os olhos da fé. Você está olhando a vida agora com os olhos da fé quando você tem Jesus. Se Jesus já nasceu no seu coração, você está olhando agora com os olhos da fé. É com os olhos da fé que você está olhando, é uma nova vida que Jesus deu a você. Nós agora não somos escravos de Satanás, nem cavalo do diabo, nem tapete do diabo. Nós somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos. O filho senta ao lado do pai.
O filho não recebe salário, recebe uma herança. O filho tem tudo que o pai tem. Tudo que o pai tem, o filho tem. Você tem uma vida atribulada? Deus é atribulado? Não. Deus é a paz. Então você tem a paz, é só você se apropriar dessa paz. Você tem esse amor, é só você se apropriar desse amor, porque Deus é amor. Você tem a alegria, porque em Deus está a alegria. Você só se apropriar dessa alegria. E essa nova vida que foi gerada em nós, começa a tomar uma proporção gigante. Nós vivemos num lugar de bênçãos, meu querido. Sabia que Deus colocou você num lugar de bênçãos? Deus não colocou você num lugar de maldição. Entenda isso para você terminar esse ano e começar o próximo ano. Deus colocou você num lugar de bênçãos. Você está num local de bênção, você está num local de autoridade, numa posição de autoridade, que é fruto dessa paixão de Deus por nós. É fruto desse amor de Deus por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, fala mais dessa paixão. E diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Como esse versículo ele foi gravado no meu coração. Essa primeira parte principalmente, o amor de Cristo por nós nos constrange. Me lembro daquela mulher que foi acusada de adultério na palavra. E ela deveria morrer. Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Já pensou alguém morrendo, sendo apedrejado? Pensou num paredão assim, todo mundo lançando pedra, e uma pedrada na cabeça, outra na costela, até matar a pessoa. Já imaginou uma coisa dessa? Ela ser morta diante da lei deles por justa causa, porque ela está sendo morta diante do pecado dela. A Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. Quer dizer, o salário do pecado é a morte. Falei o contrário. Mas Jesus se aproxima dessa mulher e os acusadores dela ali, com as pedras na mão, e Jesus, o amor dele, o olhar dele, no olhar daquela mulher, que aos olhos de todos ali impura, o olhar dele constrange. O amor dele, a proteção dele, nos constrange. Por que Deus foi se importar com a gente? Por que Deus foi se importar com você? Por que Deus foi te amar? Aquela mulher, talvez a pergunta na cabeça dela assim: por que esse homem tão santo foi amar alguém que é tão pecadora como eu? E ele diz, né? Todos conhecem talvez essa passagem. Diz: olha, quem aqui não tem pecado, atire então a primeira pedra, mate essa mulher. E as pessoas são constrangidas, e elas vão embora, e Jesus acolhe essa mulher como uma discípula. Essa mulher é acolhida como uma discípula. Essa mulher é acolhida como alguém, como um filho, como uma filha, não como um escravo, não como uma prostituta. Você pode até ter vivido em prostituição, você pode até ter sido um usuário, ter sido alguém violento ou ter sido alguém comum. Mas Cristo olhou para você e viu em você o potencial de um filho. Eu vou amar você, custe o que custar. É a vida minha que tem que custar, então eu vou amar você e vou dar minha vida por você. Esse é o amor de Deus por nós. É tão grande, é tão intenso, é tão contagiante, que eu e você não podemos colocar esse amor no bolso, não podemos guardar ele na nossa bolsinha, não podemos guardar ele só para nós. Nós precisamos, meu querido, contagiar outras pessoas. Nós precisamos encontrar essas mulheres que estão sendo aí apedrejadas e levar o amor de Deus para elas. Nós precisamos encontrar esses que estão desesperançados e levar essa paixão para eles. Nós precisamos encontrar esses jovens. Eu creio, eu estou sentindo no meu coração que Deus vai acrescentar muitos jovens esse ano na vida da igreja.
muitos, mas vai ser igual praga de tanto jovem. Em nome de Jesus, praga boa. Tem praga boa, tem o milho que nasce no meio do soja. Querem matar o milho, mas é bom, dá para comer o milho. Meu querido, vai ser muitos jovens que Deus vai acrescentar. Deus vai começar a sarar na raiz. Deus vai começar a sarar lá na raiz da árvore. Deus vai usar você. Talvez você está guardando essa paixão. Talvez você não quis se apaixonar muito para não te chamarem de doido. Você está guardando, ocultando ela como um tesouro. Vai se gasta. Quer dizer para você, a paixão de Deus não gasta. Você pode incendiar outras pessoas. Quanto mais você der, mais você vai receber. Agora você tem que decidir ser sal e ser luz dessa terra. O sal vai dar o sabor, o sal vai conservar a terra. Meu querido, se nós formos retirados do mundo, quando vir o arrebatamento e a igreja for retirada do mundo, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai junto, esse mundo vai virar um caos. Porque o que conserva esse mundo ainda é o joelho dos cristãos que estão orando e a presença do Espírito Santo. Sabia disso? O que conserva ainda esse mundo é a presença do Espírito Santo e o joelho dos cristãos que estão orando, que estão contagiando, que estão orando. Está lá aquele vizinho brigando, está lá aquela pessoa, ele está assim, Senhor, toca o coração desse vizinho, Jesus salva ele. Está lá aquele amigo seu se acabando, se perdendo, e você está, Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus, converte ele. Não é assim que nós estamos? Não é assim? Quem aqui está orando por alguém? Talvez pessoas que a gente olha assim, não tem jeito, mas nós estamos, Senhor, para o Senhor tem jeito. Nós queremos contagiar essa pessoa com o seu amor, Jesus. Nós queremos contagiar. Quantas pessoas esse ano não foram contagiadas pelo amor de Deus que você demonstrou para essas pessoas? Quantas pessoas que não foram contagiadas com essa nova vida? Olha o versículo 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí está o negócio. A nossa vida já não é mais nossa. Nós não vivemos mais para nós. E essa paixão ela é tão grande, tão contagiante, que já não é mais a nossa vida. Nós estamos vivendo agora a vida de Deus. Nós temos a vida de Deus em nós. E agora aqui nesse mundo, nós estamos vivendo a vida de Deus. E mais adiante, mais alguns versículos adiante, versículo 20, diz assim, olha o que eu estou dizendo para você. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Agora já não é mais a nossa vida. Nós somos agora representantes legais do amor de Deus, da paixão de Deus. Nós somos embaixadores desse reino que Deus começou a implantar nessa terra. Nós somos as pessoas que Deus colocou nessa terra para serem os representantes legais, os embaixadores. Aqui, meu querido, aonde nós estamos aqui agora, essa cidade, ela não é mais de Satanás. Por isso que nós estamos aonde nós vamos, nós estamos desfazendo as obras do diabo. Ah, tem coisas ruins acontecendo ainda? Tem, mas é por pouco tempo. Porque nós vamos trabalhar, onde nós vamos orar, ali vai acabar as obras do diabo. Porque nós somos embaixadores do reino, representantes. Se você ainda não assumiu essa paixão, se você ainda não assumiu essa bandeira do reino, você precisa tomar vergonha e assumir. Você precisa assumir esse coração apaixonado por Jesus e decidir viver essa nova vida onde você está. Você vai ter que começar a afetar todas as pessoas que estão ao seu redor ali, onde você está inserido. Começa a olhar para a tua escola e pensa assim, aonde eu vou afetar primeiro? Aonde? O amor de Deus vai contagiando. Olhar para o seu trabalho e falar, Senhor, eu quero contagiar aqui esse lugar.
para os seus amigos, para a tua família. Esse fim de ano é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade, a gente está sempre com nossos familiares. Muitos deles talvez aí comemorando o Papai Noel, né? Dando aqueles pulinhos para dar sorte, comendo aquela sementinha de romã, 3 sementinhas de não sei do que, roupa branca, cueca branca para dar paz. Agora a gente está nesse negócio em crise, todo mundo vai querer usar amarelo, porque amarelo traz riqueza, dinheiro. Isso é conversa fiada, meu querido. Contagia. A oportunidade de você estar ali agora, ali no meio daquelas pessoas e começar a contagiar. Começa contando o seu testemunho. Começa vivendo o seu testemunho. Começa sendo o embaixador do reino de Deus onde você está. Nós vamos contagiar. Quem vai contagiar essa cidade? Embaixadores de uma reconciliação. Nós agora somos filhos, embaixadores, nós decidimos honrar o nosso Pai Celeste, nós somos sal dessa terra, nós somos luz desse mundo, e esse agora é o sentido da nossa vida. Muitas pessoas estão perdidas, não tem sentido para a vida delas. Uma hora o sentido delas é uma mulher, uma hora é um homem, uma hora o sentido da vida delas é o dinheiro, uma hora é essa... Não, agora eu vou ser tal coisa, meu sentido da vida agora é isso aqui, eu vou ser tal coisa. Agora o sentido da minha vida é que eu vou casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Antes que Jesus venha, eu tenho que casar. E assim vai, buscando um sentido para a vida. Agora aqueles que encontram o real sentido da vida, que é Jesus, e essa paixão que Ele teve por nós, e a gente começar a contagiar, e sair o restante das coisas Deus vai acrescentando. Busque a Deus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizendo quanto ela queria casar. E descreveu o tipo de pessoa que ela gostaria de ter do lado dela. Eu falei assim, pela sua descrição, você quer casar com um pastor. Porque santo, que ora, que busca a Deus, que prega a palavra, que vive só para Deus, e líder, e função. Eu falei, meu Deus, é um pastor que você quer casar. Eu falei, então começa a buscar a Deus também. Você quer uma pessoa maravilhosa do seu lado. Quem quer uma pessoa fiel do seu lado? Uma pessoa que ama Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa bonita. Uma pessoa amável. Pacificadora. Uma pessoa querida. Uma pessoa que decidiu ser o terceiro. Quem gostaria? Isso, meu querido. Se você é casado, também tem esperança. Se você quer uma pessoa assim do seu lado, primeiro de tudo você tem que se converter e decidir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E segundo, você tem que buscar uma pessoa também que é um homem, uma mulher de Deus para a sua vida. E é fato, você vai encontrar. Você vai encontrar uma pessoa dessa, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre as pessoas que estão solteiras aqui. Os comprometidos com Deus. Aqueles que jejuam toda semana, que ora, que estão evangelizando e sonham ser líder de célula. Em nome de Jesus vão casar nesse ano da paixão contagiante. Para a glória de Deus. Maiores de 18 anos. Muitos são contagiados, meu querido, pelo mundo. Tem muitas pessoas que são contagiadas pelo mundo. Pelo amor ao dinheiro. Muitos são contagiados pelo rancor, pelo ódio. A Bíblia diz até sobre a raiz de amargura que contamina as pessoas. Muitos são contagiados pela violência, pela mentira. Aí a pessoa conta uma mentira, você também conta outra mentira, daí conta uma mentira, aquela vida vai vivendo uma mentira, você vai contagiando as pessoas com mentira. Mentira, você não consegue contar uma palavra sem falar mentira. Atende o telefone, alô? Opa! Está sentado na mesa comendo. Daí fala assim, não, eu estou no trabalho. Peraí, eu estou no trânsito. Ixi, agora não. Contagiado pela mentira. Alguém um dia pensou que era chique falar assim, se alguém ligar para mim, fala que eu não estou. Isso não é chique. Isso é mentira.
contagiado pela mentira, contagiado pela enfermidade. Daí você vai conversar com a pessoa está doente. Daí, se ela não está doente, ela logo inventa uma doença, ela fala, acho que eu estou ficando doente. E ela começa a contagiar os outros com a doença dela. Daqui a pouco aquele que não estava doente, ele já está começando a sentir as dores também. Eu estou com umas dores aqui, acho que é dor de parto. Daí a pessoa fala, mas eu acho que você é homem, você não tem dor de parto. Mas de tanto que a mulher falou que estava com dor de parto, ele começou a sentir dor nas costas, na perna, o quadril estava se alargando. Contagia, meu querido. Contagia. Mas nós não seremos contagiados por isso. Nós, porém, fomos contagiados pelo amor de Deus. Nós somos portadores desse amor e vamos contagiar outros com esse amor. Um dia eu fui contagiado, um dia você foi contagiado. E agora nós precisamos, para dar sequência nisso, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vão contagiar outros, mas com o Espírito Santo. Não adianta também você sair igual um doido aqui do culto, sem o Espírito Santo, e dar de bom lá fora falando de Jesus. O seu testemunho não é adequado, a sua vida também não é adequada, e você está falando de Jesus, mas está vivendo uma mentira. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, uma das coisas que acontece é que o fruto do Espírito Santo começa a brotar de você. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala sobre o fruto do Espírito Santo, que começa a brotar da sua vida. E eu quero ir terminando dizendo para você assim, fazendo uma pergunta: Jesus já é a tua paixão? Seja sincero diante de Deus, meu querido. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Jesus já é a tua paixão? Se Ele não é a tua paixão, diga para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha paixão. Eu desejo que o Senhor seja. Eu desejo olhar para o Senhor, independente do que aconteça. Eu desejo permanecer apaixonado pelo Senhor, porque, meu querido, a sua paixão vai definir a sua renúncia. A sua renúncia vai definir o seu propósito, e o seu propósito vai definir quem você é. É sua paixão que vai definir aquilo que você vai realmente renunciar, que precisa renunciar. É sua renúncia que vai definir o propósito da sua vida, e o propósito seu vai definir você, quem você é. As pessoas olham para você e vê o quê? Alguém apaixonado por Jesus? Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Quando Ele é realmente a nossa paixão, nós temos prazer em seguir Jesus, não é peso. Nós temos alegria em estar na presença dEle, nós queremos mais. Tem um discípulo meu, ele falando: olha, eu não vejo a hora de chegar a hora do culto, fico contando nos dedos. Não vejo a hora de chegar a hora da célula. Por quê? Paixão é sede, meu querido, isso é fome, sede, mas da palavra de Deus. Sabe aquele momento que você está assim, não vejo a hora de chegar ao almoço? Ai, não vejo a hora que chega o almoço e está roncando a barriga. É aquela sede e fome agora da presença de Deus, de paixão pelo Senhor. E Deus vai derramar aqui sobre a sua vida hoje essa paixão. O seu coração vai se incendiar dessa paixão em nome de Jesus. E nós vamos contagiar muitas pessoas.